Bom dia, bom dia. Olá, olá, olá. Bom dia. Dia 23 de agosto. Estamos aqui na nossa live espiritual. Não é? Não só a nossa live espiritual, mas uma live em que nós falamos de inteligência emocional também. Falamos sobre o poder da ação, sobre como agir, como fazer, não é? Espiritual, ação e tudo mais. Um bom dia para você, seja muito bem-vindo. Já estamos aqui. Olá, Tânia, Marta Isabel, bom dia. Bom dia, querida. Deixa me ver aqui. E hoje eu vou falar para vocês de algo que me foi falado ontem, por uma pessoa maravilhosa. Vanessa, bom dia. Bom dia. Olha só, quero trazer aqui para vocês. Deixa eu só anotar aqui, deixar certinho. Bom dia, Sumair. Bom dia. Você que está entrando agora. Vamos lá para a nossa live. Gente, mas tá um calor nesse Maringá hoje, que misericórdia. Tá pela graça divina aqui. Um calor. Bom dia, Lambert Design. Bom dia. Vamos lá para nossa live de hoje, 23 de agosto. Gente, já estamos chegando no final do mês de agosto, gente. Bom dia, Helenice, filha amada de Deus. Cláudia, bom dia. Olha só, final de agosto, gente, nós temos setembro, outubro, novembro e dezembro. 4 meses para fazer ainda desse ano o melhor ano da nossa vida. Nós temos aí ainda 4 meses apenas para fazer desse ano o melhor ano da nossa vida. Bom dia, Mara. Bom dia, Solange. Bom dia, Eunice. Bom dia. Olha só, vamos chegando, vamos entrando, vamos convidando mais pessoas para estar aqui. Gente, tá calor hoje, hein? Hoje tá um desafio aqui. Maringá tá abafado, calor. Não sei aí na tua cidade, na tua terra como que tá, mas aqui tá calor com força. Então vamos lá. Ontem nós falávamos sobre o cansaço, sobre o profeta, né? O profeta Elias que se sentiu cansado, o profeta Elias que se sentiu desanimado, que falou: Senhor, chega, não quero mais, não consigo mais, não vou mais, tô desanimado, não é? Nós falamos ali sobre o profeta Elias, que estava lá no livro de Reis, não é? Primeiro Reis. E nós estávamos falando desse esgotamento, desse cansaço, desse desânimo que muitas vezes se abate sobre nós e que muitas vezes na nossa caminhada se assemelha a isso, né? Ontem eu falei para vocês do livro de Reis, 1 Reis, capítulo 19 e versículo 4. Ali estava versículo 4 em diante. Bom dia, Sandra, bom dia. E eu falo sempre que Deus põe anjos, né? Deus coloca anjos ao nosso redor, Deus coloca pessoas para nos auxiliar, Deus coloca pessoas para nos socorrer. E ontem foi um dia realmente desafiador. Eu tinha que estar na Febracis, a gente estava com treinamento, aconteceram várias coisas. Ontem até sem almoço eu fiquei. Não tive tempo de almoçar ontem, para você. Eu fui almoçar ontem, era 5:30 da tarde. Ontem, era 5:30 da tarde que eu passei com uma banana. O meu almoço ontem foi uma banana. E eu acabei chegando em casa por volta das 5 e pouco da tarde. E aí que eu fui almoçar. Já foi o almoço-janta, né? E tinha muita coisa para resolver, enfim, e passou. Aí ontem à noite, quando eu estava indo, fui dormir. Bom dia, Eliane, bom dia, Paula. Então ontem, até a Eliane, a hora que me passou uma mensagem, tinha acabado de jantar, era quase 6 horas da tarde, que eu não tinha conseguido almoçar, ontem. E aí eu tava muito cansada. Ontem vocês perceberam na live que eu tava muito cansada, eu tava bem desafiador, e algumas situações do trabalho, e tudo isso me consumiu muito ontem. Aí na hora que eu tava me preparando para dormir, eu fui dormir um pouco mais cedo ontem. Marta Isabel, que está aqui, né? Marta Isabel, que mora lá no Paraguai. Ela me mandou uma mensagem falando: eu senti de te falar isso. E eu abri a Bíblia e eu quero compartilhar com vocês o que ela me passou ontem. Palavra de São Mateus, capítulo 18, versículo 20, que diz:
Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou eu no meio dele. Bom dia, Leila. E também uma palavra que eu conheço há muito tempo, vocês conhecem, né? Mas que muitas vezes eu esqueço. Graciela, bom dia. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração. E achareis o repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Essa mensagem foi muito bacana, Marta e Isabela. Sou muito grata a você, porque quando nós estamos à frente de pessoas, muitas vezes nós esquecemos que nós também nos cansamos, não é? E ontem já vinha falando sobre o profeta Elias, não é, Graça? Bom dia. E aí Deus colocou o anjo, né, que foi Marta e Isabela, para me lembrar que é só colocar no colo de Deus, é só colocar, né, sobre ele os nossos fardos, é só colocar, como fez o profeta Elias. Ele falou, Senhor, ele não reclamou com ninguém, ele clamou a Deus, ele falou, Senhor, chega, eu não aguento mais, não é? E ontem, se vocês lerem depois, dando continuidade no que o profeta Elias fez, Deus colocou ali o pão e água e falou, continua. E depois ele chega lá no Monte Horebe e Deus passa numa brisa leve, uma brisa ligeira, e acalma e tira toda a dor, e tira todo o cansaço, né? Depois do fogo ouviu-se o murmúrio de uma brisa leve. Tendo Elias ouvido isso, cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se na entrada da caverna. Uma voz disse-lhe, que fazes aqui, Elias? E ele respondeu, consumo-me de zelo pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a vossa aliança, derrubaram os vossos altares e passaram os vossos profetas a fio de espada. Só eu fiquei. Então, às vezes, gente, nós nos sentimos sozinhos na caminhada, como o profeta Elias. A Marta, a gratidão é minha por você estar aqui todo dia alimentando o nosso espírito. Que bênção, amada, que bênção. Mas você ontem tenha certeza que ontem você foi boca de Deus para mim. Porque realmente eu estava muito cansada. Ontem, fisicamente, apesar, não é, de todas as orações, apesar de toda a preparação, eu estava muito cansada fisicamente. O meu trabalho na Febracis, ele exige muito. São muitas pessoas com emoções debilitadas, os treinamentos em si. Eu brinco sempre que eu tenho que palestrar de salto alto o tempo todo, né? Então, às vezes, aí, semana que vem eu vou ter 3 dias de treinamento que começa por volta das 9 horas, termina por volta das 9 da noite. Então, são 12 horas em pé no salto alto, fora o tempo que eu tenho que chegar antes, porque começa o curso às 9. Eu tenho que estar lá no mínimo às 8 horas para toda a preparação, para toda a organização, e fora o preparo antecedente. Ontem eu passei à tarde resolvendo problemas com slides e tudo mais. Então, esse cansaço ele vem. Só que, e o profeta Elias aqui, ele fala, Senhor, eu tô cansado, eu fiquei sozinha. Eu fiquei sozinho para esse povo, eu fiquei sozinho, eu tô esgotado. Os meus companheiros, né, os profetas, os meus amigos que estavam me ajudando na caminhada, ou morreram, ou mataram. Então, eu tô cansado. E aí Deus dá o refrigério, para ele dar o alimento do pão, né, o alimento físico, que é o pão e a água, mas Deus dá o alimento do espírito. Deus dá o alimento do espírito quando passa, não é? Numa brisa leve, porque Deus não passa no furacão, Deus não passa no fogo avassalador. Deus, ele passa numa brisa suave. E Marta, ontem você foi a minha brisa suave. Ontem você foi a minha brisa suave. Você foi boca de Deus para trazer uma palavra e lembrar, filha, vinde a mim. Vinde a mim. E eu dormi com essa palavra na mente. Eu acabei de ler o que você me passou, não é? E dormi. E eu dormi literalmente, eu desmaiei. Então, a minha noite de sono foi agradável, foi maravilhosa, porque você foi boca de Deus ontem para mim. E eu agradeço e peço a Deus que retribua você 100 vezes mais. 100 vezes mais.
não é? Ou muito mais, que ele pode dar muito mais, né? Deus pode dar 1000 vezes mais, né? 70 vezes 7 mais. Então, quando nós estivermos cansados, gente, quando nós estivermos esgotados, e nós estaremos, porque o combate espiritual é muito grande. Lembra sempre, Efésios, o combate é contra seres do mal, espirituais que estão nos ares. Então, nós precisamos lembrar que Deus está conosco nas batalhas. Nós precisamos lembrar que Deus vai estar conosco. Ele não falou que ia ser fácil, ele falou que ia valer a pena. Bom dia, Rosane. Então, o Senhor diz para ele, filho, olha só o que o Senhor diz para o profeta Elias: retoma o caminho do deserto na direção de Damasco, ali chegando, ungirás Azael como rei da Síria. E ali começa uma nova história. Deus dando comando, Deus dando um novo comando para Elias. Gente, nós vamos viver de comando em comando de Deus. Nós vamos viver de promessa em promessa de Deus. Nós vamos viver de trechos e trechos da nossa vida. Nós não podemos nos conformar de ser a mesma pessoa a vida inteira. Nós não podemos, presta atenção, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai a vossa mente para que veja com boa, perfeita, agradável vontade de Deus para a sua vida. Se eu continuar a ser a mesma pessoa de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, de 1 ano atrás, eu não vou receber as graças de Deus. É preciso que nós possamos mudar essa rota, buscar o que Deus quer para nós, aprofundar, ir para águas mais profundas. Lembra que eu falo ir para outros níveis? Deus nos prepara sempre para águas mais profundas. Deus nos prepara sempre para níveis superiores. Tem pessoa que nasce de um jeito, morre do mesmo jeito, sem crescer, sem contribuir com nada, sem ajudar ninguém. Um egocentrismo. E tem pessoa que não faz nada nem por si mesmo. Nós temos uma ferramenta na Febracis que chama Matriz de Plenitude. Gente, tem pessoa que ela corrói a própria carne. Tem pessoa que é bicho berne, que ela fica chupando o sangue do outro. Tem pessoa, né, que esse é o parasita. Tem pessoa que ela deixa o outro sugar. Tem pessoa que não faz, nem suga, nem ajuda, nem cresce, nem contribui. A única pessoa que Deus agrada é aquela que está em plenitude. Ela cresce e ela contribui. Agora, se eu não crescer, como eu vou contribuir? Então eu não posso só me doar. Mas eu não posso também só crescer e não ajudar outra pessoa. E tem pessoa que está assim, ou só crescendo para si, ou só ajudando os outros não fazendo nada para si. Tudo isso é disfunção. E tem pessoa que não está fazendo nem para si nem para o outro. Então, ali nessa ferramenta fica muito claro se nós somos parasitas, se nós somos autofagistas, se nós somos a pessoa que fica sugando, né, o bicho berne ali, o parasita, se nós somos aquela pessoa que fica só doando. Essa ferramenta me trouxe muita clareza quando eu fiz. E clareza é poder. Clareza é poder. Não é, Gislene? Então, quando nós olhamos para isso daqui, a história do profeta Elias, juntando com o que a Marta Isabel falou para mim ontem, não é? Que está lá em São Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Mais o que está em São Mateus, capítulo 18, 20, tá? Que são as duas passagens que a Marta me passou ontem e mais a do profeta Elias, que está marcado aqui. O que Deus espera de nós? Deus espera que nós possamos ir de nível em nível, crescendo cada dia mais, buscando conhecimento, buscando autoconhecimento, buscando a ajuda de Deus. Deus vai passar, Deus vai ajudar, Deus vai socorrer, mas eu preciso estar ajudando outras pessoas também. Isso aqui que eu faço aqui, gente, é o meu contribuir. Só que o que eu faço lá dentro da Febracis, quando eu estou sentada como aluna, é o meu crescer. Quando ontem a Marta me fala a palavra e eu tomo para mim como ensinamento, eu estou crescendo. Agora, quantas pessoas arrogantes, porque não, fulano, eu já sei disso. Eu poderia ter falado ontem para Marta, eu já conheço essa palavra. Mas não. Deus quer me ensinar. E Deus quer me ensinar de todas as pessoas que vêm até mim. E ontem a Marta foi minha professora.
Ontem a Marta me lembrou do que eu precisava lembrar naquele momento. Então eu tenho com muita humildade aprender com outras pessoas. Entende? Então quando eu estou lá dentro da Febracis, quando eu estou lendo um livro, quando eu estou como aluna, eu estou crescendo. É para mim. Mas quando eu estou aqui, eu estou contribuindo. Então é um crescer e contribuir. Quando eu estou fazendo também um retiro, eu estou crescendo. Quando eu venho aqui fora e falo para as pessoas do que aconteceu, do amor de Deus, eu estou contribuindo. Quando eu ganho dinheiro na minha profissão, eu estou crescendo. Quando eu dou um pouco desse dinheiro, né, eu devolvo o meu dízimo, porque não é em pagar o dízimo, ninguém paga o dízimo. Você devolve a Deus o que é de direito dele, não é? Você honra a Deus ajudando pessoas menos favorecidas. Então, quando eu ganho dinheiro, eu estou crescendo. Quando eu dou, eu estou contribuindo. Gente, é um crescer e um contribuir, sabe? É aqui, ó, é aqui e aqui. É que eu não posso abrir o braço aqui para mostrar para vocês como é que a gente faz a Febracis. Então, ontem a Marta, ela contribuiu com a minha vida. E eu fui humilde o suficiente para falar, opa, eu vou ler. Apesar de eu já ter ouvido essa palavra inúmeras vezes, eu falei, vou lá, porque Deus quer me falar alguma coisa hoje. E a Marta Isabel ontem foi minha professora, não é? Ela foi ali, minha maestra, não é? Para poder me ensinar aquilo que eu já tinha ouvido, mas que eu não estava me lembrando. Eu não estava me lembrando do que era. Então, nós precisamos ter essa humildade de aprender com todas as pessoas que passam pela nossa vida. Bom dia, Ju, Cisque, Leila, Harumi, Mari, Marcela, Val, né, Gislene, que tinha entrado ali, acho que eu não tinha dado bom dia. Então, o que nós precisamos é dessa humildade, é abrir o coração e falar assim, o que eu ainda não sei, que eu preciso aprender, para eu poder crescer mais e eu poder contribuir mais. Agora a pessoa faz a mesma coisa do mesmo jeito, faz 20 anos que a pessoa está fazendo igual. Ou um conhecimento técnico que não vai mudar a tua vida. Ou um conhecimento que não é colocado em prática, que não vai mudar a vida. Eu já falei aqui, vou repetir. Quando eu leio um livro, eu adquiro conhecimento. Quando eu coloco em prática, eu estou sendo sábia. Eu estou sendo sábio. Quando eu vou para um treinamento, eu adquiro conhecimento, mas quando eu coloco esse conhecimento em prática, é sabedoria. Agora, quantas pessoas continuam do mesmo jeito? Gabriela, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Ou arrogantes, né? Não, eu já sei isso, eu não preciso aprender. Eu podia ter feito isso ontem. Mas não. Deus queria me falar através da Marta Isabel. Não é? E ela foi boca de Deus ontem. Eu quero validar você novamente aqui, Marta. Eu quero validar, eu quero te honrar. Porque ontem o que você me falou me trouxe refrigério para a alma. Porque ontem, gente, realmente eu estava muito cansada. Muito cansada. Eu já vinha cansada. Aí não almocei, né? Comi uma banana. 5h30 da tarde que eu fui conseguir almoçar. E eu cheguei em casa, a Eliane me ligou, minha sobrinha. Eu falei, filha, eu tô fazendo isso, tudo ao mesmo tempo. Eu tava fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Porque hoje eu tinha que acordar cedo e ir de novo para a Febracis. Então, eu agradeço demais. E isso é humildade. Isso é você aprender com outras pessoas. Que Deus está falando. E Deus fala através de mim, através de você, para outras pessoas. Então, olha só. Aqui, quando o profeta Elias, ele pede a Deus, ele fala assim, chega, eu estou cansado. Deus se revela para ele. Ele sobe lá no Monte Horebe e Deus se revela numa brisa suave, numa brisa leve. Ele acaba se escondendo, ele escondendo sua face, porque ele viu que o Senhor estava passando nessa brisa leve. Ele cobriu o rosto com o manto e colocou a entrada da caverna, onde Deus fala para ele, filho, o que você quer? O que você faz aqui? E ele fala, Senhor, consuma-me de zelo pelo Senhor, Deus dos exércitos. E às vezes eu me vejo me consumindo pelas pessoas que não estão nem aí. E as pessoas, gente, estão cegas para as coisas que estão acontecendo. Nós estamos aí em meados de aprovar lei de aborto. Nós estamos aí em meados de aprovar a lei das drogas, gente. A liberação das drogas. Que mundo é esse que nós estamos vivendo?
E ninguém se mobiliza, ninguém faz nada. Ah, eu não quero causar polêmica. Tem que ser polêmico. Se o profeta Elias, se os profetas anteriores não tivessem sido polêmicos, se Jesus não tivesse sido polêmico, o mundo já teria sido destruído, porque Deus ele pode fazer isso a hora que ele quiser. Ah, eu não quero me desentender com fulano, com ciclano, seja quente ou seja frio, morno, eu te vomito. Para de ficar em cima do muro querendo agradar todo mundo. Ontem, quando eu falei, gente, talvez eu não vou para Rolândia nem para Terra Boa, eu não vou. Eu não vou lá para agradar meia dúzia de pessoas, eu vou fazer o que Deus está me falando. Não vou. Eu vou honrar as pessoas que compraram o convite, se for necessário, vou devolver o dinheiro, ou vou marcar uma data posterior, mas eu não vou. Não vou. Para agradar um ou outro, não vou. Eu não vivo por mim. Eu vivo segundo o ensinamento de Deus. E se Deus está falando para você descansar, eu vou descansar. É isso que Harumi colocou, posicionamento. Agora, você já pensou se eu quiser agradar cada pessoa que passa pela minha vida? Eu não vou. Eu tenho que agradar a Deus. Eu não tenho que fazer nem a minha vontade, gente. Não é nem a minha vontade. Porque a minha vontade era ficar deitada dormindo o dia inteiro. Mas eu preciso trabalhar, eu preciso fazer aquilo que Deus está no comando. Então, para de querer agradar os outros. Ah, eu não falo sobre política porque eu amo falar sobre política. Nem se é grande entendedora, não, porque a política é necessária. Agora, não me posicionar com relação ao aborto, não me posicionar com relação às drogas. Gente, vocês estão entendendo que Deus vai cobrar isso de mim e de você o dia que nós estivermos diante dele? Eu amo aquele menino deputado, que eu não me lembro o nome dele. Nunca lembro. Um mineirinho. Gente, se nós tivéssemos mais meninos igual aquele, a política nossa já tinha... Esse povo que estava aí já tinha pulado fora. E eu não estou falando nada de partido, eu estou falando de pessoas que são contra Deus. Pessoas que não são de Deus, pessoas que são do capiroto. Nicolas, muito bem. Nicolas, amo aquele menino. Ele tem um posicionamento firme, ele não nada, gente, ele parece que é o único a se levantar. Nicolas, isso mesmo, gente. Bom dia, Dalva. Olá, aí todo mundo conhece. Gente, ele fala a verdade, aquele menino é a boca de Deus. Ele se posiciona em nós. Nós nos posicionamos como ele. Anice, você é a favor do aborto? Nunca na face da terra. Nunca, nunca. Eu sou pró-vida. E não é por causa de política, eu sou porque aqui, ó. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. A nossa Constituição, nossa Constituição tem defesa ao direito de viver. E agora vem uns e outros querendo mudar. Então, mas tem políticos muito bons, tem políticos maravilhosos, gente. Eu conheço políticos maravilhosos. O Cleitinho também maravilhoso, bem lembrado, Tânia. Não é que a política é suja. Tem alguns políticos sujos que usam a política para disseminar o reino do inimigo. Nós sabemos o que foi feito ali naquele Palácio do Planalto quando, né, uma determinada pessoa entrou lá. Foi umbanda, foi não sei o que, foi tudo quanto é coisa. Foi uma lavação ali, foi uma consagração ao inimigo. Gente, nós temos que, como brasileiros, como pessoas, gente, nós temos como filhos de Deus nos posicionar. Apocalipse, seja quente, seja frio. Morno, eu te vomito. Quem de nós queremos ser vomitados? Eu não quero. Deus está dizendo, se você não for quente ou for frio, você não vai entrar no reino dos céus. Então, é a politicagem, muito bem, Tânia, porque não é a política ela é necessária. A política em si, ela é necessária. A politicagem, algumas pessoas, né, tumultuam, mas eu não quero tomar aqui, gente, eu não sou filiado em partido nenhum, tá? Tô falando de pessoas dando exemplo em nós, na nossa cidade, na nossa casa. Nós nos posicionamos como cristãos. Vamos falar de cristão. Nós nos posicionamos na nossa casa, com nossos filhos, com nosso esposo, com nossa esposa. Nós nos posicionamos como cristãos, agora eu estou falando aqui como cristãos. Nós nos posicionamos como cristãos no mercado onde a gente vai. Nós nos posicionamos como cristãos no nosso trabalho. Nós nos posicionamos como cristãos, porque é muito fácil, gente, ser cristão dentro da igreja.
Ah, eu vou lá na igreja, eu rezo, eu vou no culto, eu vou na missa, eu sou cristão. Só que dentro do meu trabalho eu tenho vergonha de falar de Deus. Nós nos posicionamos como cristãos dentro da nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país, no nosso trabalho. Nós nos posicionamos como cristãos. As pessoas sabem que nós somos cristãos. Ou não quero me envolver porque vai que não vão gostar de mim, eu vou criar algumas inimizades. Liga o botão do dane-se, para não falar um palavrão. Sabe o botãozinho do F? Mas vamos colocar do dane-se? Liga o botão do dane-se. Se você quiser agradar os homens, você pode estar desagradando a Deus. Eu tenho um posicionamento claro. Eu sou contra o aborto. Eu sou contra as drogas. Eu tenho um posicionamento claro. E você tem? E eu sou contra muitas outras coisas. Só que eu amo a pessoa. Eu amo a pessoa que é contra mim. Eu amo, porque eu tenho que... gente, nós temos que amar o pecador, mas se rebelar contra esse pecado. Então não é que eu não goste da pessoa, eu não gosto da atitude dessa pessoa. E eu tenho que ir contra a atitude dessa pessoa. Não é pessoal, não é contra a pessoa, é a atitude da pessoa. E nós confundimos. Ah, eu não gosto do fulano. Não. Por exemplo, com relação ao Nicolas, eu gosto do posicionamento dele. E ainda que ele fosse, porque eu nem sei nem de que partido que ele é, tá? Eu gosto do posicionamento dele. Então a atitude dele, show. E eu tenho que ser assim comigo, com meus filhos, com as pessoas que estão na minha volta. Eu acolho o pecador, mas eu refuto o pecado. E em mim tem que ser assim. Eu tenho que reconhecer que eu, Anice, preciso ser amada. Mas que às vezes eu tenho atitudes que denigrem a minha imagem ou que denigrem a imagem do outro. Deixa eu ver aqui o que a Tânia colocou. Carla, bom dia. Franciele, Alba, bom dia. Jesus também fez política quando derrubou, quebrou todas as bancas na frente. Gente, eu amo essa passagem de Jesus. E quem assistiu o filme do Padre Pio, vê que Padre Pio faz igual. O Padre Pio ele faz isso quando eles começam a fazer comércio em frente lá em San Giovanni Rotondo, né, com a imagem do Padre Pio. Não sei quem assistiu o filme, eu me identifico com o Padre Pio, porque eu sou dominante, né? Eu acredito que Padre Pio era dominantaço, e eu acredito que Jesus era dominante também, nesse sentido, porque o que eles estão fazendo da casa do meu pai um comércio? E como é que tem gente que fica aplaudindo, gente, batendo palma e achando que é normal? Posicionamento. Obrigado, Harumi, vou pegar bem isso aí. Posicionamento, Miriam, dentro da minha casa, com os meus familiares, com os meus amigos. Os meus irmãos sabem exatamente como eu penso. E eu era chamada, sabe de quê dentro da minha casa? Freirinha. A Anice é freirinha. Isso e que realmente eu estudei para freira, gente. Para quem não sabe ainda, eu estudei 3 anos para freira. Eu não cheguei a ficar em colégio, internada em colégio, né, em colégio interno, digamos, mas eu frequentava reuniões porque eu queria ser freira. Ia ser uma noviça rebelde, né, gente? Botar fogo no convento. Mas eu estudei, sabe qual era o meu apelido? A Anice vive na Barra da Saia do Padre. A Anice vive lá rezando. A Anice vai ser... Ixi, essa freirinha. Olha só, Deus estava me moldando lá atrás já. Tudo bem que eu desviei do caminho um bom tempo. Mas quando Deus quer você para estar à frente, Ele vai te trazer de volta. E talvez você hoje, Ramos, eu acho que é isso, de Souza, né? De Souza Ramos. Talvez você hoje está fugindo do que Deus quer para você. Gente, eu confesso para você que inconscientemente eu fugia do que Deus queria para mim. Ele já tinha me chamado lá, desde os 9 anos, dos 9, 10, 11, até os 12 anos eu frequentei encontros de freira. Eu fui em encontros em Porecatu, eu fui em encontros em Camporão, aqui em Maringá. Eu participava das reuniões todos os meses para ser freira. E eu fui chacota da minha família. Tinha um tio que adorava, que meu tio era muito religioso, assim, muito, um cristão muito fervoroso. Ele falava que ele queria que eu fosse freira. Acho que foi o único que rezou para mim. Acho que foi o único que rezou. Mas faltou
Faltou talvez oração da minha família porque eu era motivo de chacota, mas meus irmãos sabem exatamente como eu me posiciono hoje. E eu não concordo com muita coisa que eles fazem, não concordo com muita coisa que eu ainda faço, que eu preciso mudar em mim. Dentro da minha casa, eu vejo coisas que eu não concordo, mas eu me posiciono. Eles sabem que eu me posiciono, mas eu não deixo de amar a quem está ali fora do caminho. Por quê? Porque eu tenho que amar o pecador. Eu não posso concordar com o pecado. E nessa caminhada, gente, a gente se cansa. A gente se cansa, esgota, como o profeta Elias. Senhor, o zelo pela tua casa me consome. Eu estou me consumindo porque eu estou vendo pessoas que não estão enxergando o que está acontecendo no mundo. Tem pessoas, Senhor, que já poderia estar sendo sal da terra, luz do mundo. E estão aí com uma venda enorme nos olhos que não querem te ajudar, não querem te... Gente, Deus quer que nós façamos a nossa parte. Deus espera de nós um posicionamento na nossa casa, no nosso trabalho, no mundo. Deus quer. E para isso talvez eu tenha que adquirir conhecimento, porque talvez eu não conheça exatamente sobre aquele assunto. Então eu vou estudar sobre aquele assunto. Então em vez de ficar no TikTok, em vez de ficar em fofoca em salão, eu tive salão de beleza, se você deixar, salão do lugar pior para fofoca. Boteco, né? Os homens, boteco. Vai estudar a palavra de Deus, vai se inteirar do que está acontecendo no mundo para você ajudar a salvar almas. Porque, gente, não é o corpo. Todos nós vamos morrer. Então não busca salvar o teu corpo. Gente, nós estamos buscando salvar a coisa errada. Tenho que cuidar do meu corpo? Tenho. Ele é templo do Espírito Santo, então eu tenho que ter alimentação de qualidade, fazer atividade física, exames clínicos, eu tenho que cuidar. Mas esse corpo vai morrer. Eu não sei se é daqui 1 hora, daqui 1 minuto, daqui 10 anos, não sei. Então nós temos que cuidar da alma. E nós temos que cuidar da nossa alma para ajudar a levar outras almas para Deus. Porque na hora da colheita, na hora que vier Deus para colher, nós temos que estar prontos. Não espere ficar pronto daqui 1 ano, comece a ficar pronto hoje, com aquilo que você tem. Então, ontem eu estava no esgotamento, gente, eu estava igualzinho o profeta Elias, não foi à toa que Deus abriu a palavra na palavra de Elias para mim. E não era uma página que estava marcada, nada, estava ali. Eu estava me sentindo o profeta Elias. E aí vem Marta e Isabel, não é? No final da tarde fala... Vinde a mim, vós que estáis cansados, que eu te darei descanso. Olha só. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos e cansados sobre o fardo que eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, ou seja, a palavra de Deus. Porque eu sou manso e humilde de coração. Mas eu me posiciono. Ele é manso e humilde de coração, ou seja, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Achareis repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Essa é a palavra de Deus para mim e para você hoje. Posicionamento, entrega tudo a Deus, mas faça a sua parte. Porque às vezes a pessoa só entrega para Deus, né, e quer que Deus faça. Não, eu vou entregar para Deus e vou agir confiando que Ele está agindo em mim. Então né, sai de cima desse muro. Existe essa semana ainda, semana passada eu ouvi essa metáfora e vou finalizar com ela. Diz que existia um rapaz que estava em cima do muro, talvez vocês já tenham ouvido isso. Estava em cima do muro e Deus de um lado e o diabo do outro. E do lado de Deus muitas almas, né, pedindo, clamando ali. Vem, desce desse muro, vem para o nosso lado, vem para o nosso lado. Então vocês imaginam a cena. Aqui no meio o muro e um rapaz em cima do muro. Do lado de cá o demônio e do lado de cá Deus. E do lado de Deus, tanto do lado de Deus e do demônio, tinha muitas pessoas, né? Muitas almas ali, não é, Bernadette? E em cima do muro estava esse rapaz e do lado de cá, do lado de Deus, as pessoas gritavam, vem, sai de cima desse muro, vem para cá, vem para esse lado de cá, vem para esse lado, e chamava. E do lado do diabo ninguém chamava nada, ninguém. E de novo, e Deus chamando, vem, desce desse muro, vem para cá, vem para cá.
E as pessoas vem pra cá, você vai se perder. Até que uma hora esse rapaz falou assim pro diabo: mas escuta, por que Deus está gritando? Por que todo mundo está me chamando? Por que todo mundo está me chamando para ir pro lado de Deus? E você aqui tá nem aí para mim. O diabo virou e falou assim: porque o muro já é meu. Ou seja, se você está em cima do muro hoje, você já está do lado do demônio. Porque você não se posicionou. Então o demônio não precisa fazer esforço nenhum para te pegar, porque ele já te pegou, o muro é dele. Então a zona de conforto é do inimigo. Se você não der um passo em direção àquilo que Deus exige de você, você já se perdeu. Porque você não está fazendo nada. Porque você está se omitindo. Porque você está falando, deixa pra lá porque eu não quero me envolver, porque vai que eu não agrado fulano, vai que eu não agrado ciclano. Então se você está em cima do muro, se você está na zona de conforto, o inimigo já te pegou. Então hoje é o dia da tua decisão. Ou você decide ouvir a voz de Deus e daqueles que estão te chamando, e talvez essa pessoa que está te chamando sou eu. Ó, há tempo. Tem gente aqui que está desde quando eu comecei as lives. E será que você já se decidiu? Ou você está em cima do muro? Se você não está fazendo o que Deus está falando para você fazer, você já é do capiroto. E ele veio para matar, roubar e destruir. Talvez ele esteja destruindo você e a sua família e você não percebeu ainda. Quem tem olhos, que vejam. Quem tem ouvidos, que escute. Essa é a palavra de Deus para você hoje. E eu finalizo com isso. Esperando em Deus que tenha tocado o teu coração. Se você continuar fazendo o que você está fazendo, você já é do inimigo. Ele não vai fazer esforço nenhum para fazer você perder, porque você já está perdido. Você já é dele, o muro é dele. Que o Espírito Santo conduza você nas suas decisões de hoje. Obrigada, obrigada, querida. É só pela graça de Deus que eu estou aqui e pela ajuda de uns anjos, né? Meu anjo ontem foi Marta Isabela. Meu anjo ontem foi Marta Isabela. E ela sabe do que eu estou falando. Obrigada, Marta Isabela, por ter sido boca de Deus e por ter se posicionado. Deus abençoe você grandemente, a sua vida. E amanhã estaremos aqui, se Deus quiser. Que seja feita a vontade dele. Um grande beijo, vou deixar gravado no YouTube. Se você quiser mandar para alguém, copia e manda lá. Tá bom? Deus abençoe vocês.